E eu vou compartilhar aqui com você um caso de uma paciente recentemente tratada por mim. Ela tinha esse diagnóstico de alopecia androgenética, já estava há muitos anos tentando tratar a queda de cabelo dela em fases pela medicina convencional e não tinha sucesso. Até que ela chegou para mim. Nós fomos olhar através da técnica Seven Healings, nós fomos identificar as raízes dessa condição, considerando a integração com mente, emoções e história de vida. Fiz todo o processo de mapeamento da própria técnica e identifiquei, no caso dessa minha paciente, que existia uma memória transgeracional, um trauma que o bisavô paterno dela vivenciou quando ele descobriu em determinado momento da vida dele que o pai dele não era o pai biológico. E isso gerou uma marca de perda, de ruptura com a figura masculina muito grande. Então, o caso dessa minha paciente tinha essa fragilidade herdada, essa predisposição genética, porém, qual foi a causa, o fator decisivo para essa memória transgeracional ser ativada na vida da minha paciente, gerando o quadro de alopecia dela? A raiz principal foi quando ela começou a vivenciar processos complicados com o pai dela na infância, porque o pai dessa minha paciente, ele era alcoólatra, ela tinha um ambiente de muita ausência afetiva em casa, ela via sempre a mãe dela brigando com o pai chegava bêbado em casa, chegava agressivo. Ela não tinha essa representação, esse amor, essa proteção que o pai, que a figura masculina, oferece para a criança. Ela teve muitos conflitos de ausência paterna na infância e essa foi uma das raízes importantes do quadro dela que nós tratamos em sessão. Mas não só isso. Depois de um tempo, essa minha paciente se casou e ela acabou atraindo um parceiro semelhante ao pai. Ela foi vivendo um ciclo. O marido dela também começou a beber e ela começou a vivenciar novamente esse ciclo de carência, de ausência, de solidão, de ruptura, de falta de proteção com a figura masculina. E aí foi quando ela começou a manifestar os sintomas de queda de cabelo. Todos esses fatores estavam associados ao quadro de alopecia da minha paciente. E logo na primeira sessão eu consegui identificar tudo isso com a minha paciente e nós tratamos essas memórias celulares. E a partir da primeira sessão, a minha paciente, depois de 30 dias da primeira sessão, os cabelos da minha paciente pararam de cair e eles voltaram a nascer com uma sessão, a partir do momento em que a gente olhou para a verdadeira raiz emocional por trás da alopecia dela. No caso da minha paciente, tinha essa predisposição genética, mas o que foi decisivo para ela manifestar na vida dela a alopecia, para começar a cair o cabelo dela, foram os conflitos com o pai e com o parceiro. Por que será que existem algumas pessoas que têm predisposição genética e algumas pessoas caem o cabelo e outras não? É por conta disso, porque a manifestação da sua doença, do seu sintoma, da queda de cabelo vai depender da sua percepção, da sua história de vida. É isso que vai definir se um gene vai ser ativado ou não, manifestando uma doença. Então percebem que quando você entende isso, você se torna livre, que você entende que você é protagonista do seu corpo, da sua história, da sua cura. Você não precisa ser refém da sua genética, de medicamentos. Existe uma solução. E a solução aqui é aliar aos tratamentos médicos convencionais o tratamento integrativo da causa, olhando para dentro e tratando com o auxílio certo, com a ferramenta certa, as causas, as raízes emocionais do seu sintoma, da sua queda de cabelo, para que a sua melhora completa possa acontecer.